Fala, meu povo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso preparatório específico voltado para o concurso da Polícia Militar. Bora lá? Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês o que nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos trabalhar esse tema aqui, ó, crimes contra a pessoa. Professor, qual é a primeira orientação que o senhor vai trazer para a gente? A primeira orientação de todas é, se você nunca estudou para concurso, pode ficar tranquilo, extremamente tranquilo, principalmente se ainda não tiver estudado essa matéria chamada de Direito Penal, ou melhor, esse tema, crimes contra a pessoa, fique tranquilo que a gente vai trazer uma aula bem simples, mas bem objetiva, de uma forma que você consiga acertar todas as questões sobre essa matéria que vier lá na hora da prova. Eu costumo dizer o seguinte, né? Esse é um termo que eu trago lá do meu estado de Tocantins, que o professor Caldeira ele não ministra aula para outros professores, eu ministro aula para alunos, são pessoas que estão iniciando os estudos. Então, eu trago as minhas aulas num método que eu chamo de método botequês. O que é o método botequês? É como se fosse uma conversa de boteco. O objetivo aqui é eu falar e vocês entenderem. Assim a gente vai construindo um bom raciocínio de uma forma bem simples, bem objetiva. Então, aqui eu não vou trazer aquele juridiquês, ou melhor, aquele rebuscado jurídico de uma forma que você não entenda a matéria. Meu objetivo é você entender a matéria e acertar as questões de prova, beleza? Bora lá então? Então tá aí na tela para vocês, ó, crimes contra a pessoa. Segunda informação, professor, esse assunto eu estudo ele no Código Penal ou no Código de Processo Penal? Esse assunto você estuda no Código Penal. Qual é o artigo do Código Penal que eu pego para estudar esse assunto, professor? Se você tiver aí o seu vadimeco, ó, você vai abrir lá no artigo 121 até o artigo 154, letra B. Mas isso, mais uma vez, eu repito, ó, é do Código Penal. Tá bem? Inclusive, lá no nosso preparatório, na parte inicial, nas aulas de orientações, eu explico a diferença entre Código Penal, Código de Processo Penal e por aí vai. Explico também a diferença que existe entre apostilas e vadimeco. É muito importante, todas as vezes que você for assistir alguma aula das matérias da área do direito, você está com o vadimeco aberto. Porque aí, a cada momento que eu for citando aqui, ó, abre o artigo tal, o artigo X, artigo Y, você já vai conseguir acompanhar ali em tempo real, de maneira simultânea. Eu estou explicando daqui e você com o material aberto aí do outro lado. Então, tudo bem, professor. A segunda informação que o senhor trouxe foi onde começa e onde termina esse assunto. Agora, uma outra coisa, como funciona a divisão de crimes contra a pessoa. Veja bem, crimes contra a pessoa tem 6 capítulos. Então, do artigo 121 até o artigo 154, letra B, nós temos os crimes contra a vida da pessoa, nós temos as lesões corporais, da periquitação à vida e à saúde, nós temos da rixa, nós temos os crimes contra a honra e nós temos os crimes contra a liberdade individual. Nós vamos estudar cada capítulo desse individualmente. Então a gente vai ter um conjunto de aulas para tratar apenas sobre os crimes contra a vida, nós teremos um conjunto de aulas para tratar das lesões corporais e assim sucessivamente. Porém, é muito importante você entender que todos os crimes que a gente vai falar do artigo 121, aqui ó, até o artigo 154b, são crimes o quê? Contra a pessoa. Então aqui não são crimes contra animais, aqui, por exemplo, não é crimes contra o patrimônio. Então se você me perguntasse assim, Caldeira, é aqui que a gente vai estudar o crime de furto e o crime de roubo? Não. É aqui que a gente vai estudar o crime, por exemplo, de estupro de vulnerável? Não. Por quê? Porque crime de furto e crime de roubo é crime, mas não é crime contra a pessoa, é um crime contra o patrimônio, vai afetar o seu patrimônio. Ah, Caldeira, entendi. E o crime de estupro de vulnerável, dentre outros? Esses crimes afetam a dignidade sexual e não necessariamente crimes contra a pessoa. Claro que tem pessoas que até afirmam assim, não, mas é crime contra a dignidade sexual da pessoa humana, então deveria estar aqui, mas não está. É um outro título no Código Penal. Então aqui a gente vai estudar o quê? Os crimes contra a vida de uma pessoa. A gente vai falar do crime de homicídio, vamos falar sobre o crime de feminicídio, entenderam? Vamos falar sobre o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Ah, entendi. A gente vai falar aqui também sobre lesões corporais, lesão corporal contra a pessoa. Ah, e tem crimes contra a honra, tem crimes contra a honra da pessoa. Aí a gente vai estudar sobre a calúnia, sobre a injúria, sobre a difamação. Então a gente vai ter aula para cada assunto desse, tudo bem? Professor, tá tudo certo. Agora uma outra coisinha muito importante para vocês, eu até coloquei aqui como informações importantes. Sempre que o professor trazia assim, ó, informações importantes, é alguma informação que não está escrito na lei, mas que é importante você perceber. Que informação é essa? Desses 6 capítulos, ó, percebam, aqui nós temos o capítulo 1, aqui é crimes contra a vida, mas é a vida da pessoa, tudo bem? Então são capítulos dentro de um título. Nós temos aqui no capítulo 2, lesões corporais e assim sucessivamente, até chegar no capítulo 6, que é os crimes contra a liberdade individual da pessoa.
Aí aqui vocês vão ver o cárcere privado, outras situações e por aí vai. Mas enfim, qual é a informação importante aqui, professor? A informação importante é o seguinte: nas provas de concurso público, existem alguns desses crimes que caem mais que outros. Como assim cai mais? Muitas vezes o aluno, quando ele está começando a estudar, ele vai lá e pega, por exemplo, do 121 até o 154B e fica ali no tempo inteiro. E fala, nossa, pode cair um crime desse. Só que vejam, camarada inteligente, ou melhor, camarada esperto, que estuda com muitas técnicas e táticas aqui específicas, com caveiras negras, com o professor Caldeira, não precisa ficar lendo tudo assim. Existem os crimes que sempre caem em prova, e existem os crimes que dificilmente ou quase nunca vêm nas provas. Daí é que tá a sacada, entenderam? Professor, tudo bem, você vai falar quais são esses crimes pra gente? É claro que vou, meu irmão. A minha função aqui é essa, servir você que tá aí do outro lado. Eu não tô aqui sentado nessa cadeira nesse momento para ser servido, eu estou aqui para servir você. E agora nós vamos colocar aqui quais são os artigos. Eu vou numerar os artigos para vocês, o artigo tal e artigo tal, os que mais caem. Você já vai ficar sabendo disso. Então, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre esses artigos. A gente não vai ficar falando sobre artigos que caem pouco. Vai falar sobre assunto que cai muito em prova. Tudo bem? Bora lá então. Então, eu vou começar a anotar agora. Eu espero que você faça suas anotações daí, claro, se você estiver anotando. Vamos embora lá. Um artigo que cai muito nessas provas de concurso de polícia militar, logo de início do artigo, já vou colocar de início e fim aqui, ó, do artigo 121, veja só isso, ó, do artigo 121 até o artigo 129, todos são importantes. Eita, professor, então eu pensei que você ia colocar uns 4 artigos aí, o pior que tá colocando é muito. Na verdade, você vai ver que depois é pouco, comparado à quantidade de artigos que a gente for analisar aqui do 121 ao 154, por exemplo, né? Então, do artigo 121 até o artigo 129 cai muito. Por quê? Eu já vou começar a citar aqui para vocês algumas informações básicas nesse nosso primeiro vídeo. Ó. Se você pega, por exemplo, no artigo 121, você tem um crime de homicídio. Sem nenhuma dúvida, é o crime mais cobrado quando a gente fala dessa temática, crimes contra a pessoa. Com certeza, essa expressão matar alguém é algo muito forte. O crime de homicídio ele existe há muitos anos, né? Desde lá do início, para aqueles que são cristãos, inclusive, né? Abel matou Caim, aquela história toda bíblica lá. Então, o crime de homicídio ele é um crime que está em todas as cidades do Brasil. Nos mais de 5.500 municípios do Brasil, todos eles têm crime de homicídio. Não tem como você falar assim, na minha cidade não tem homicídio. Sempre alguém mata alguém. Claro que eu não vou dizer para você que é todos os dias, né? Mas porque isso é um absurdo. Acontece mais nas grandes capitais. Mas sempre tem. Na minha cidadezinha, lá no interior do estado de Tocantins, Conceição Tocantins, volta e meia, tem um camarada que às vezes mata o outro. Ou uma camarada que mata o outro. Então, o crime de homicídio, ele é um crime muito importante para efeitos de prova. Tudo bem? Nós vamos estudar o crime de homicídio, vai ser inclusive o primeiro crime que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou ensinar tudo que eu sei para vocês sobre o crime de homicídio. Eu vou clarear, cristalizar, colocar mais transparência em algumas informações que você já tem, porque tem muita coisa que eu vou ensinar para você que você já sabe. Só que é de uma forma que você ainda não viu, e a forma que vai cair na hora da prova, tudo bem? Então, crime de homicídio no artigo 121. No artigo 121A, nós temos um crime, é novo, não vou dizer tão novo assim, mas é um crime novo, porque todos os crimes que não tem mais de 4, 5 anos que foram acrescentados ou modificados no código, eu falo que é novo, né? Então, veja, a gente tem um crime do artigo 121A, que é o crime de feminicídio. Provavelmente você já ouviu falar, né? Matar mulher por razões de condição de sexo feminino. Eu vou ensinar tudo que eu sei para vocês sobre o feminicídio no artigo 121A. No artigo 122, nós temos induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que é aquele crime em que o indivíduo induz ou instiga o outro, ou auxilia o outro a cometer o suicídio. A gente vai falar sobre isso também. Aí no artigo 123, nós temos o crime de infanticídio, que é quando a mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após. A gente vai falar sobre isso também. Falaremos também sobre os crimes de abortos, que está lá no artigo 124, 125, 126. E depois falaremos das formas qualificadas e situação ali de aumento de pena. Da situação de aumento de pena e exclusão de crime no aborto, no 127 e 128. Aí lá no artigo 129, já começa um novo capítulo, que é das lesões corporais. Vou falar sobre isso também para vocês. Vou explicar os mais variados tipos de lesão que você precisa aprender. Lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima. Vou fazer aquela comparação. Qual que é a diferença quando o indivíduo comete o crime de lesão corporal para o crime de homicídio? Será que o que manja ali de um para o outro é a intenção do indivíduo? Se tinha intenção de lesionar, é crime e lesão corporal. Se a intenção é matar, o crime é homicídio, ou pelo menos a tentativa de homicídio. Vou explicar tudo isso para você também. Então veja, do artigo 121 até o artigo 129, muito importante para vocês. Professor, tudo certo. Até agora, 121 até o 129 está anotado aqui como crime importante. Agora, quais são os outros crimes que o senhor julga, de certa forma, importantes também para a gente? Vamos lá. Vou colocar aqui para você um outro crime que volta e meia tem sido cobrado nas provas e pega os candidatos de surpresa. Esse a gente vai falar também dele com bastante propriedade. É o crime do artigo 134,
Crime também que volta e meia cai em prova, ó, do 138, 139, no 134 nós temos a exposição a abandono de recém-nascido. No 138 nós temos o crime de calúnia, no artigo 139 nós temos o crime de difamação, no artigo 140 nós temos o crime de injúria. Eu vou explicar isso para vocês com bastante calma também. Então veja, esses crimes que nós anotamos aqui agora são os crimes que mais caem. Agora se você me perguntasse assim, professor, e os outros artigos caem não? Cai também, só que é uma frequência um pouco menor. A possibilidade de ter uma questão na sua prova desse artigo, por exemplo, do artigo 121, é muito maior do que do artigo 137. Lá no artigo 137 nós temos o crime de rixa. No artigo 121 nós temos o crime de homicídio. Quais dos dois crimes você já ouviu mais falar na prática? Crime de homicídio. E na hora da prova também é do mesmo jeito, o que mais cai é homicídio. Tudo bem? Então esses aí, vou até jogar na tela de novo para vocês. Esses aí são os crimes mais cobrados. Do 121, 122, 121A, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129. Viu que eu coloquei do 121 até o 129, depois 134, 138, 139 e 140, que é o crime de aliás, o crime de 140 é o crime de injúria, tá? Faltou na verdade a letra E aqui, né? Então, e 140, né? Na verdade não seria a vírgula. Veja bem, no próximo vídeo, o que nós vamos fazer, professor? No próximo vídeo eu vou trazer já informações do nosso primeiro crime muito importante. A gente vai começar a falar sobre o crime de homicídio. Vou explicar para você o que é um homicídio simples, o que é um homicídio qualificado, quando é que ele acontece ou não. Aí depois, na outra aula, a gente vai falar sobre o feminicídio e assim sucessivamente. Nós teremos aulas para falar. Tem aula, vai ter bloco de aula que nós vamos falar só sobre um crime. Às vezes um crime é muito grande, tem muitas informações. A gente vai ter um bloco de aula só para aquele crime. Vai ter blocos aqui que a gente vai falar, por exemplo, de 2, 3 ou até 4 crimes, conforme o caso. Porque às vezes o crime é um pouco menor, tem um número menor de informações. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer extraordinário estar com você até o presente momento. Como eu sempre cito nos finais dos blocos, quando eu lembro, um beijo para quem for de beijo e um abraço para quem for de abraço. Até o nosso próximo bloco, viu?